e também de já deixarmos aberto, ou melhor, abrimos também, dois textos, dois versículos que nós vamos ler como introdução, como base para a nossa exposição essa noite, que segue a nossa série de membresia, ou melhor, a nossa série sobre membresia, mensagens, vida em comunhão, aprendendo a ser igreja. E hoje eu estou com muita alegria, muita satisfação, o compromisso de substituir, não substituir, mas estar aqui expondo e ministrando no lugar do irmão Israel Ramírez, que para mim é muito grato esse compromisso. E em função do trabalho, enfim, Israel estava bastante complicado, e durante essa semana aí, lotado, um dos períodos do mês da empresa lá, que é bem complicado, e ele perguntou, me dispus, e enfim, hoje estou aqui. Obrigado, Israel, por confiar em mim essa incumbência. Então vamos ler Hebreus no capítulo 12 e o verso 14, e depois vamos ler Levíticos no capítulo 11 e o verso 45. Hebreus 12 e Levíticos 11, 45. Hoje, vamos ler o texto, depois eu menciono o tema da nossa mensagem, exposição de hoje. 12 e 14 nos diz assim o texto: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mais uma vez, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o verso 11, ou melhor, capítulo 11, o verso 45 de Levíticos diz-nos assim: porque eu, o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Porque eu, o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Amém? Podem tomar os assentos. Nós vamos partilhar dessa porção da palavra do Senhor nessa noite. É a primeira vez que eu estou usando o apetrecho de Robocop, então os irmãos me perdoem se eu der uma batida ou fizer algum som, algum ruído aqui, em função da falta de prática do manuseio. A nossa série de membresia, ela vai tratar de diversos assuntos concernentes ao que é ser membro, às situações que competem a um membro de igreja. Se nós pararmos para analisar o que está acontecendo dentro do nosso cronograma de exposições, de mensagens aqui do Jardim Botânico, desde o ano passado a gente vem trabalhando uma situação, ou diversas situações, mas perpassando, tem um caminho lógico que nós estamos seguindo, obviamente orientados pelo Espírito Santo de Deus e sempre abalizados pela palavra do Senhor. E o ano passado e os anteriores, nós começamos a ser confrontados ainda mais com as verdades bíblicas, com as verdades puras da Escritura Sagrada. O nosso pastor, naquele momento, pastor Leon, juntamente com os demais irmãos, começamos um trabalho diferenciado em relação ao crescimento intelectual, conhecimento das doutrinas e do conhecimento bíblico, enfim, e de tudo aquilo que é concernente à fé cristã. E isso veio progredindo de uma maneira que há algum tempo atrás talvez nós não nos aperceberíamos disso. Enfim, nós entramos no ano de 2017 e nós já estamos no mês 7. Há poucos dias atrás nós passamos pelo dia 17 de 7 de 2017. Você sabe o que significa isso? Além do fato que o dia antes era 16 e o dia depois é 18, nada mais. Assim mesmo, é 17 de 7 de 2017 e pronto. Mas enfim, estamos já no meio do ano. E ao longo desse período nós trabalhamos diversos pontos que, como eu disse, nós viemos progredindo.
nós trabalhamos Atos dos Apóstolos, que vem nos inserindo de maneira consistente no relacionamento do cristão, no relacionamento do crente, na convivência, nos mostrando à luz da Escritura o que os irmãos do primeiro século e os irmãos naquela época, aquele momento da igreja de frescor, de ainda a aproximação com os apóstolos, de ainda estarem com eles ícones do Evangelho que conheceram pessoalmente o Mestre. E isso nos trouxe a informação de como os primeiros problemas e as primeiras situações e as primeiras necessidades que precisaram da atenção dos irmãos, de como eles se comportaram e como eles reagiram a isso, e isso de forma progressiva. E quando nós terminamos o livro dos Atos dos Apóstolos, foi algo maravilhoso, porque a compreensão da igreja como um todo, da comunidade, foi algo consistente e visível. E não obstante, nós seguimos as nossas séries e, por último, nós trabalhamos a série de Efésios. E entramos na série de Efésios com toda a bagagem que até então adquirimos, e ao longo das ministrações nós fomos vendo toda a apresentação do apóstolo Paulo daquilo que é padrão, daquilo que é esperado, daquilo que é a verdade em Cristo Jesus, e todo o desdobramento a partir da segunda metade da carta aos Efésios, dos desdobramentos práticos. E iniciamos então a série de membresia. E como eu disse, é algo maravilhoso, progressivo, com um objetivo que tem nos feito crescer, não somente como seres humanos, não somente como indivíduos, mas como uma comunidade. E hoje eu assumo esse lugar de responsabilidade para expor junto aos irmãos e obviamente a mim mesmo, com muita alegria. Porque hoje, mais do que em qualquer outro momento da minha vida como cristão, eu entendo que a igreja local, parafraseando o próprio Jonathan Leeman, a igreja local é algo ímpar sobre a terra. Não existe nenhuma outra organização, grupo, reunião, nenhum outro tipo de associação de pessoas, tal como a igreja local. E é maravilhoso nós pensarmos nisso e deixarmos como um certo mistério essa declaração do Jonathan Leeman, que ele vai trabalhar, obviamente, ao longo do texto, e vai trabalhar ao longo dessa exposição. É maravilhoso porque no primeiro momento, quando nós falamos de igreja local, nós somos obviamente obrigados a remetermos aquilo que é essencial a isso. Se você parar para analisar, nenhum outro grupo que você faz parte, nenhum outro dos seus relacionamentos, ele vai ter os critérios que nós temos quanto igreja local. Um emprego, um contrato de trabalho te faz colega das pessoas com quem você divide o seu espaço, diga-se de passagem, na maior parte do tempo da sua vida, que nós vamos passar lá 8, 9, 10 horas com os nossos colegas de trabalho, e ainda assim, compartilhando a boa parte do nosso tempo com eles, o que nos une é um contrato de trabalho, não diretamente com as pessoas, mas com uma empresa que nos faz assim colegas de trabalho. E ali você precisa, obviamente, respeitar aquelas pessoas e ter uma boa convivência com elas, não necessariamente amá-las. Você não precisa amar o seu colega de trabalho, não precisa amar o seu patrão, enfim, você precisa respeitá-lo e ter uma boa conduta de convivência, enfim, assim, olhando num primeiro momento como um homem natural. Se nós analisarmos os relacionamentos familiares, por exemplo, o que nos une são os laços de sangue. Mas, assim como colegas de trabalho, você não compartilha a sua vida toda com seus colegas de trabalho e também não compartilha com toda a sua família. A gente tem uma família, pelos laços de sangue, nós temos uma família bastante grande. Eu sou oriundo de uma família de origem italiana, uma mistureba, italiano, polonês, enfim. Mas a família é muito grande, mas a sua família, por mais que saiba de você, ela não compartilha de todos os momentos da sua vida, não compartilha de todas as situações da sua vida. Você pode trabalhar 20, 15 anos, 30 anos, aposentar numa empresa e de repente colegas seus nunca frequentaram a sua casa. Nós somos latinos
E como latinos nós somos, gostamos de receber as pessoas, somos aquecidos pela boa recepção, somos hospitaleiros, coisa que não acontece com os americanos, mas ainda assim a esfera dos nossos relacionamentos muitas vezes não abrange alguns indivíduos, o que é totalmente diferente do relacionamento com a igreja. Eu poderia citar outras esferas de relacionamento, mas nos limitemos a esses e mencionamos a igreja local. A igreja local, a igreja do Senhor, o critério que nos faz unidos em um único corpo é nada mais do que a cruz de Cristo, nada mais do que o sacrifício vivo do Senhor por nós. É isso que nos une. E a diferença dos nossos relacionamentos em detrimento aos outros relacionamentos é que aqui na igreja, como em outras situações, você pode até compartilhar da sua vida com as pessoas, mas você não fica só nisso. As pessoas conhecem você e podem até orientarem, aconselharem vocês, mas na igreja não fica só nisso. As pessoas podem até intencionarem o bem, como os colegas de trabalho podem intencionarem o bem para você. Como dizem no mundo, podem emanar energia positiva, querer o bem, querer que você seja próspero, muito embora isso não seja algo real para todos, né? Muitas vezes a gente observa que as pessoas querem ver a derrocada, infelizmente querem ver as pessoas se dando mal, né? E parece que tem um certo prazer nisso, mas ainda assim a gente vê traços do reino em outros relacionamentos que nós temos. Eu diria relacionamentos seculares, na própria família, ainda que hajam pessoas que queiram o seu bem, que torçam por você, tem pessoas que não esperam isso de você. Mas na igreja, além das pessoas torcerem, além das pessoas esperarem que você seja melhor, além das pessoas orientarem para que você progrida, existe mais além disso. Existe o fato das pessoas preocuparem-se de fato com a sua vida, preocuparem-se de fato a ponto de orarem por você. E quando elas oram por você, elas estão dizendo que essa preocupação ela transcende aquilo que a gente vê como natural, como físico. E é nesse ponto, quando a gente fala da igreja local e quando a gente menciona que existe um ponto transcendente da igreja, que não existe em qualquer outro relacionamento da vida humana, que a gente para analisar sobre esse atributo de Deus, esse atributo que em algum momento que o J.C. Ryle ele vai mencionar como padrão, mas que isso trabalhado dentro da igreja local a gente vai compreender de forma bem melhor. Que atributo é esse? A santidade. A santidade, ela, como atributo de Deus, ela pode ser mencionada como o pano de fundo, background, aquilo que é essência. A santidade é a essência de Deus. Deus é santo. Deus é 3 vezes santo, como diz a Bíblia. E há um motivo de existir essa citação de santo, santo, santo. A gente virá daqui a pouco mais. A santidade de Deus encarna o mistério da sua grandiosidade, quando começamos a compreender um pouco da sua majestade. Então, para a gente compreender a questão da santidade como padrão para a membresia da igreja, a gente vai verificar um pouquinho a respeito da santidade em si, e vai trabalhar ao longo dessa mensagem que eu colocaria como título: o membro, a santidade e a disciplina. O que é a santidade, então? Atributo de Deus. E é um atributo, como eu já disse, que é a essência de Deus. Deus tem diversos atributos que são incomunicáveis, que muito embora nós partilhemos de alguns atributos de Deus, de outros nós não partilhamos, como por exemplo o poder de Deus e a própria santidade de Deus. Nós não temos como partilhar, nós não temos como ser como Deus é, porque Ele sempre foi. Nós somos criaturas, somos criados. E os atributos de Deus, e esse atributo, a santidade de Deus, ele vem a dizer da sua alteridade.
esse atributo essencial de Deus, ele vem falar da sua alteridade. O que seria alteridade? É a distinção, é aquilo que distingue Deus dos demais, dos outros, de todo o resto. Deus é santo, só Ele é santo. E isso é uma distinção, isso faz dele Deus. Se nós analisarmos, por exemplo, todo o panteão dos deuses pagãos das outras religiões, nós veremos que todos eles têm atributos de extremo poder, de extrema sabedoria, de glória, enfim, mas não existe um Deus de qualquer religião ou outra religião pagã que se autodefina como santo, porque isso distingue, isso separa. Existe Deus santo e o resto. É isso que faz separação e o que faz dele Deus. Esses atributos incomunicáveis, o poder, como eu já disse, o poder, a onipotência, a onipresença, a onisciência, são atributos de poder que são incomunicáveis, e a santidade, portanto, um deles, essência de Deus. Mais do que a sua perfeição ou pureza, sem pecado, é a sua transcendência. É o que faz Deus ser além daquilo que possamos imaginar, pensar, entender. A essência de Deus é a sua santidade. A santidade é a essência de Deus. Infelizmente, a gente observa que visões distorcidas a respeito da santidade, sobre a santidade de Deus, comprometem toda a compreensão a respeito de Deus. Visões distorcidas, e eu diria que nós estamos dentro da nossa, daquilo que nós estamos habituados a ter contato hoje, de informação, de sabedoria, de inteligência. As pessoas não compreendem Deus a partir da sua santidade, compreendem Deus a partir dos seus outros atributos, quando Deus ele precisa e deve ser visto a partir da sua santidade. Deus não é amor, Deus não é santo porque Ele é amável, porque Ele é amor. Deus não é santo porque Ele é justo. É o contrário. Deus é justo, Deus é amor, Deus é tudo o que nós possamos imaginar, porque Ele é santo, porque Ele é distinto, porque Ele é alterno. Visto que toda a qualidade de Deus manifesta a sua santidade, considerar qualquer atributo à parte dessa santidade significa distorcer o seu caráter. E veja que isso é evidente nas concepções populares a respeito do amor de Deus. Nada pode ser visto ou interpretado à parte da sua santidade ou da santidade de Deus. No pensamento popular, por exemplo, para que tenhamos uma ideia, a santidade está erroneamente subordinada ao seu amor. E veja como isso. Tal pensamento cria a imagem de um vovozinho impotente, incapaz de manter seu próprio padrão. Quando nós pensamos em Deus a partir unicamente do amor, que é um dos seus atributos, não é de todo uma mentira, mas quando nós pensamos em Deus a partir do amor, desconsiderando desconsiderando a sua essência como santo, nós caímos no erro crasso de formarmos uma imagem totalmente deficiente do que realmente Deus é e do seu caráter. Essa atitude reduz o amor santo de Deus a um nível sentimentalista e desprovido de justiça e de juízo. Quando nós desconsideramos a santidade de Deus e consideramos apenas alguns dos seus atributos, nós colocamos em xeque o seu caráter. Não é difícil nós, ao ligarmos a televisão, ou nos darmos a saber de uma notícia de um terremoto, de uma catástrofe natural, de um acidente, onde diversas pessoas perderam a vida, é muito fácil as pessoas questionarem não só a existência, mas questionarem o caráter de Deus como amoroso e como justo. Porque se Deus é justo,
por que isso acontece com pessoas de bem? Se Deus é amoroso, por que acontece isso com crianças, com velhos, com desassistidos? Por que há fome no mundo? Porque as pessoas, infelizmente, não partem o pensamento a respeito de Deus, da sua santidade. As pessoas partem de alguns atributos que, diga-se de passagem, lhes convém. Hoje a gente vive essa verdade a todo momento. As pessoas querem sentir amor. As pessoas querem sentir o coração aquecido, querem se sentir, eu diria em alguns momentos, querem se sentir humanizados. Porque o pecado e toda a degradação humana já está alcançando níveis no mundo tão altos que o consumo, o deleite dos prazeres, eles já extrapolaram. Há poucos dias atrás eu assisti uma série e uma das coisas que me chamou muito a atenção, muito embora se utilizasse de muita verdade bíblica, essa série televisiva, ela mostrava um momento onde as pessoas elas não tinham limite no consumo de tudo, comiam de forma desesperada, bebiam de forma desesperada, tudo faziam de forma muito exagerada, havia pessoas, personagens da série que dormiam demais. E aí quando eles começaram a conversar a respeito do que poderia estar acontecendo, eles disseram: isso é a fome. É um espírito maligno, diabólico, de fome que está rondando a humanidade. E esse espírito, ele está dando esse desejo nas pessoas a todo momento de consumirem de tudo, de se alimentarem de tudo, de se encherem de tudo e não se fartarem nunca. A Bíblia nos dá conta de que isso são ocorrências, acontecimentos que demonstrarão a proximidade com o fim, a proximidade com o desfecho das coisas em Jesus. E o que eu vejo é que essa dificuldade dos homens de enxergarem a santidade de Deus e declararem de fato a questão dos atributos a partir da santidade de Deus, é exatamente porque eles querem sentir alguma coisa de fato, com o coração aquecido, e como eu já disse, querem sentir-se humanos, querem sentir-se vivos de alguma forma, queridos, amados, e levam as suas existências ao nível sentimentalista. A gente vê que ocorrências terríveis sempre houveram, crimes horrendos sempre houveram, mas ao que parece a mídia tem eleito alguns crimes e deles tem feito um baluarte de demonstração de injustiça ou de injustiça, de desamor, de desespero. E por alguns momentos pegam pequenas situações corriqueiras do dia a dia que para um cristão é mais do que normal vivenciar aquelas situações diversas vezes no dia. Poucos dias, quinta-feira, se não me engano, chamaram um gerente de um banco para um programa de televisão para mostrarem um feito maravilhoso que ele havia realizado dentro da agência que ele trabalha. Ele sentou-se ao chão para atender um deficiente físico. Feito maravilhoso. É óbvio que a gente vive momentos de sequidão da alma humana, as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmas do que outras, mas dentro do universo em que nós vivemos é normal nós abdicarmos de algo que nós queremos para auxiliar o nosso irmão. Dentro do universo da realidade que nós vivemos é normal nós compartilharmos ainda que o pouco que nós temos com aquele que precisa. Dentro do universo em que vivemos, para nós é absolutamente normal deixar de dormir algumas horas, preocupando-se com o meu irmão, com a minha irmã, orando por ele, orando por ela. Mas as pessoas elevam essas situações a um grau de potência muito grande, e expõem isso na mídia, e todos ali diziam: não, isso tem que ser mostrado, isso tem que ser, assim mesmo, o bem tem que prevalecer. Reduziram o bem a isso.
reduziram o bem a coisas tão pequenas. Enquanto isso, a roda vai girando e as mesmas pessoas que declaram que o bem precisa ser mencionado, que precisa ser efervescido, são as pessoas que estão atropelando milhões e destruindo vidas com as novelas, estão destruindo vidas com séries, induzindo as pessoas ao erro, induzindo pessoas ao pecado. Que incoerência, que falta de conhecimento de Deus, que falta de percepção, que distorção daquilo que é atributo do Deus único e santo. Tal pensamento cria essa imagem de um vovozinho impotente, incapaz de manter o seu próprio padrão. E o que me chama a atenção nessa declaração do Riley é exatamente isso. Reduzem Deus a uma situação onde Deus está posto em xeque. Aquele que faz, ou melhor, essa concepção produz um entendimento frívolo e trivial daquele a quem os serafins com faces cobertas chamam santo, santo, santo. Isaías capítulo 6 e verso 3. Isaías, quando tem a visão de Deus, e olha que Isaías é considerado um homem justo. Isaías, quando vê Deus na sua glória, ele cai e ele suplica a morte, e o desespero dele é tão grande que ele diz: homem impuro, tem uma consciência, uma visão, uma consciência dilatada do que realmente é Deus. E é diante desse Deus que as criaturas mais puras estão diante dele e cobrem os seus rostos. Das 6 asas que tem, 4 delas cobrem o rosto, para não estarem, porque não se sentem dignos de estarem diante deste Deus. E é esse mesmo Deus a quem os demônios tremem, aquele que faz os demônios e o inferno tremer, nada mais é, no pensamento popular, do que o cara lá de cima. Esse mesmo Deus, santo, justo, amor, ele é o copiloto da vida, aquele que está ali para me auxiliar e me dar o direcionamento de como eu devo fazer aquilo que eu quero e como eu quero. Em competições desportivas, os times, eles oram e pedem a Deus em oração que eles vençam, que eles tenham a glória do momento da vitória. Mas o texto em 1 Coríntios 1:29 diz que diante deste Deus, nenhum homem deve se vangloriar. Diante desse Deus, não existe espaço para vanglória. Se nós conhecêssemos, se nós entendermos Deus, e a todo momento o apóstolo Paulo ele vai pedir a Ele, pedir ao Eterno, que abra os olhos e faça com que entendamos de forma real aquilo que já dispomos, daquilo que já dispomos. O homem crente e a santidade. Pois bem, a santidade, nós temos essa compreensão, que a santidade é a essência de Deus. Temos a compreensão de como isso é distorcido e de como isso é conduzido no ambiente secular, no mundo, pelo mundo afora, de como isso é pregado, de como isso é ensinado, de como eles pintam Deus. Que não há outra forma de dizer isso, é como pintam Deus. Mas e a santidade, no que tange ao homem, no que se refere ao crente? Levíticos 11:45, como já lemos, e o capítulo 12 e 14 de Hebreus, nos mostra que são pré-requisitos. A santidade é um pré-requisito, é uma necessidade, é o padrão de Deus. Em Hebreus 14, Paulo vai dizer que esse pré-requisito é para ver o Senhor. Ele diz no capítulo 14: segui a paz com todos. E aí depois a gente vai através da graça. Simples assim. A santidade é pré-requisito para que o homem veja o Senhor.
é necessidade, é padrão de Deus e é a essência da nova natureza, que é gerada da nova natureza gerada pelo novo nascimento em Cristo Jesus, mediante a fé, através da graça. Agora, percebam, a gente está falando aqui de pontos, muito embora dentro da sentença, fé, graça, e a gente vai verificar a questão do novo nascimento também, para confirmar essa questão da natureza, da nova natureza. E a gente vai ver lá quando lermos no livrinho quando verificarmos no livro do Lima. J.C. Ryle vai dizer o seguinte, para elucidar isso. Já que é um pré-requisito, eu preciso ter compreensão daquilo que não é santidade. E é muito interessante o Ryle começar dessa forma, porque quando eu estava lendo o livro, eu estava verificando que tudo aquilo que muitas vezes é mencionado, e de fato em algumas igrejas, ou na maioria delas, tudo que é mencionado como santidade, e é tido como santidade, vivido como santidade, o Ryle ele diz, isso não é santidade. E o curioso de todo o Israel, quando o Israel disse assim, tem os livros aqui, se quiser pegar os livros que a gente está verificando aqui, eu disse, bem, vou lá pegar os livros. O Israel me deu uma pilha de livro. Vai, quarta-feira, vai ler. Uma pilha de autores. Todos eles, muito curioso, Ryle, Lima, o próprio Calvino, o Bavinck, que aí depois teve um outro teólogo também que me convenceu a ler o Bavinck. Eles têm um cuidado em falar de santidade, principalmente quando é relacionado à santidade prática. Eles têm um cuidado muito grande. O Ryle ele gasta praticamente uma folha inteira para dizer que, por mais preciso e elaborado que seja o esboço, não passa de uma exposição imperfeita a respeito da santidade. O cuidado desses autores, fica claro para mim, que é para não criar nenhum padrão e um estereótipo, algo que deva ser seguido por alguém, e eu li, o Ryle escreveu isso e eu vou seguir isso, porque é legalismo. A nossa tendência de legalizarmos, de transformarmos isso em um padrão e de fato um legalismo moral, inclusive para cobrarmos dos outros. E a gente vai ver isso agora. É um cuidado extremo. Então, a todo momento eles estão mencionando, olha, eu vou pintar um quadro a respeito da santidade. O que se espera de um cristão, de um crente, de uma pessoa que professa Cristo. Mas tudo, e a todo momento, arremetem à cruz, à graça e à total dependência em Cristo Jesus. Não existe santidade somente por padrões. Não existe santidade somente por conduta, por moral, se não tiver Cristo a todo momento, nos lembrando que somos nascidos de novo, em uma nova natureza, necessitados do arrependimento cotidiano, a todo momento. Então, Ryle vai dizer o seguinte, o que não é santidade? Santidade, antes de mais nada, não é um aspecto isolado na vida. Ele perpassa por todas as áreas da existência. Sabe o que Ryle quer dizer com isso? Não é um aspecto isolado na vida. Tem pessoas que pensam que a santidade ela precisa ser expressa só aqui. Ela precisa demonstrar uma forma, um jeito, um tique, enfim, como é que chama quando a pessoa tem um cacuete? Ela precisa demonstrar um cacuete de santidade. Então, Ryle ele é explícito em dizer que ele não é um aspecto isolado. Eu conheci uma pessoa em Candelária que ele usava terno de manhã, de tarde e de noite. E constam algumas pessoas que orbitavam ao trono dele, que no banheiro também ele usava terno e para tomar banho era bem difícil. Então ele usava terno, ele passava, eu convivi com ele um tempo, ele andava assim, Jesus, oh, Jesus é santo. E seria sério se não fosse cômico, porque em alguns momentos eu estava com ele e ele estava ali, naquela aura de adoração e santidade. Sai daí, cachorro! Não só nem, guri! Jesus! Gente,
Isso é algo maluco. Eu me assustei algumas vezes quando eu vi isso. Isso me tirou o sono algumas vezes. Porque é algo na compreensão do ser humano, que infelizmente, por mais engraçado que seja, vai denotar um conhecimento vazio, conhecimento errado e distorcido do caráter de Deus. Santidade não é apenas um conjunto de práticas éticas e morais visíveis na adoração, na profissão de fé, nas obras, no zelo religioso. Não. Santidade não é isso. Santidade não é uso e costume. Santidade não é a roupa que você usa. É óbvio que a gente não está falando agora daquilo que vai externar em função da santidade. Estou falando que não é, porque pessoas que entendem que santidade é isso. Um tempo atrás eu conheci um garoto que nós estávamos fazendo a reforma de uma casa e ele disse: a pessoa que morava aqui, esse é um santo de verdade. O cara tinha fugido da casa e deixado pelo menos uns 20 mil em dívida. Ele vendeu a casa que não era dele. A casa que nós estávamos reformando não era dele. Ele vendeu, deixou 20 mil em dívida e os cobradores batendo a porta. E a pessoa pensava, pela conduta dele, pelo andar dele, pelo linguajar dele, que essa pessoa era santa. Quantos de nós conhecemos pessoas assim? Quantos filhas de pastor têm a sua vida hoje quebrada e têm uma verdadeira aversão? Filhos e filhas de pastor têm uma verdadeira aversão porque o pai, a mãe nunca conseguiram demonstrar o amor de Cristo, demonstrar amor com os seus filhos, com seus filhos, com sua família, da mesma forma que demonstravam dentro da igreja, dentro das quatro paredes do templo. Pintam uma ideia de piedade, de amor, de devoção, de santificação. Mas o coração, infelizmente, a gente tem inúmeras situações. A gente tem situações que, diga-se de passagem, vão nos confirmar a santidade, ainda assim como essas. Mas na maioria das vezes, as pessoas estão entendendo a santidade, a santificação, mais como uma prática teatral, para que os outros sejam convencidos daquilo que não é. Não é acúmulo de conhecimento teológico, doutrinário ou bíblico. Nós somos teólogos, que esse texto de Hebreus 11, 12, 14 será aplicado de forma muito maravilhosa. São pessoas que têm conhecimento extremo, mas não verão o Senhor. Conhecimento teológico, conhecimento bíblico, doutrinário, não vai fazer dessa pessoa uma pessoa santa. Por mais que você precise, como crente, ler a Bíblia, na busca pela santidade, estar em contato, ter disciplina em oração, nas verdades e no conhecimento da palavra, isso por si só não faz de você um santo. Você precisa de arrependimento cotidiano. Você precisa de compreensão de que você não é nada. Não é algo destinado a uma classe de cristãos. E agora é bem interessante pelo seguinte, porque infelizmente tem pessoas na igreja, principalmente membros de um modo geral, alguns pensam que a santidade é algo destinado ao grupo de obreiros, algo destinado a crentes que têm mais tempo na fé. Eu, quando era jovem, eu admirava, tinha um irmão Clodoaldo, falecido irmão Clodoaldo, evangelista da igreja. Eu ficava maravilhado. Para alguns de nós que foram criados dentro do seio da amada Assembleia de Deus, quando era a Assembleia de Deus, nós, em algumas situações, subíamos morro, como nós íamos dentro de vila, pregávamos com megafone, aquilo era maravilhoso. Imagina uma criança de 9, 10 anos que dormia embaixo dos bancos, em cima das capas dos instrumentos, né? Expulsão de demônio era fixe, mas de lá debaixo do banco dela nós estávamos orando lá. Era maravilhoso esse contexto, gostou, né, Gê? Te identificaste, percebi a unção. Era maravilhoso. E eu admirava muito o irmão Clodoaldo. E na minha cabeça de jovem, eu me lembro que ao me batizar com 14 anos, eu vi o irmão Clodoaldo e eu ficava pensando: é muito fácil ser santo como o irmão Clodoaldo. É muito fácil ser santo como o irmão Clodoaldo. Porque ele já é um senhor de idade, ele não precisa mais trabalhar, ele é aposentado, ele já tem a sua vida ganha, enfim, né? Ele não precisa ir à escola como eu vou, ele não está suscetível a essas situações que na escola eu vejo, na escola dominical me dizem que é errado. Para ele não tem sentido nenhum cantar: cuidado, olhinho, o que vê,
Cuidado, irmão, eu tinha medo danado desse coisa. Era horroroso. Quando começar a cantar, eu já botava as mãos para trás. Fechava o olho. Padrão de santidade hoje. Mas não, irmãos. Santidade não é um padrão, não é destinado a um grupo de pessoas da igreja. Todo crente deve ser santo. Do contrário, não verá o Senhor. Todo crente deve buscar a santidade. Do contrário, não verá o Senhor. Não é o pertencimento a um grupo ou desfrutar de uma companhia de pessoas piedosas. Sabe que tem pessoas, infelizmente, que entendem a santidade exatamente assim. Tem pessoas que, por andarem com pregadores, andarem com cantores, andarem com pessoas como essas que eu citei aqui agora, Jesus, assim, as pessoas compreendem isso como uma transferência de santidade por osmose, uma coisa que né, a aura da pessoa me envolve, eu estou ali, eu estou sendo santo, santificado. Vai conversar com essa pessoa, ela estava xingando há pouco de mal com a esposa, e aí quando a pessoa chega, ela muda até mesmo o tom de voz, se torna uma pessoa totalmente diferente, porque ela compreende a santidade de uma maneira totalmente equivocada. Não é o pertencimento a um grupo ou desfrutar de uma companhia de pessoas piedosas. Já perceberam que muitas vezes tem pessoas realmente piedosas, tementes a Deus, santas, no sentido literal da palavra? Porque a Bíblia diz, não sou eu que digo que nós somos santos, a Bíblia diz, Jesus diz que nós somos santos e devemos buscar e ser santos, buscar a santidade, buscar ser cada vez mais santos, limpando-nos cada vez mais. Já perceberam que tem pessoas, nos fundos da minha casa, nos fundos da casa dos meus pais, tem uma irmã que mora lá até hoje, uma Lazinha. Essa irmã, ela recebia peregrinações de pessoas, no auge de uma dificuldade com o esposo com um AVC, ela tendo que cuidar do esposo, ela recebia pessoas na casa dela para orarem por ela. E eu não estou dizendo com isso que essa irmã, ela fazia algo de errado, não, era uma irmã piedosa. Inúmeras vezes, de madrugada eu ouvia do meu quarto, do quarto dos meus irmãos, eu ouvia ela orando na casa dela, suplicando com caderninho de orações. Oh, que maravilha isso, né, Diego? Caderninhos de oração, folhando cada um dos membros da igreja, cada um dos irmãos que pediam oração, Senhor, salve. E não era coisa assim não que a gente vê hoje, dá um carro novo para o fulano, Senhor, oh meu Deus, abre a empresa, faz prosperar a empresa do fulano, Senhor, não, pedindo misericórdia e graça, salva ele, Senhor, salva ela, mostra, Senhor, para ele, para ela, a verdade, o caminho, mostra, Senhor, orando pelos vizinhos, piedosa, e tinha algumas pessoas que eram, eu diria, eram dementadores, elas sugavam da santidade da irmã, elas se valiam andando com a irmã para serem, isso aí anda com a irmã Lazinha, isso aí frequenta a casa da irmã Lazinha. Não, santidade não é isso. Santidade não é meramente sentir prazer em ouvir pregadores. E cada um desses exemplos aqui que eu estou mencionando, o Riley ele dá uma correlação bíblica. Esse, por exemplo, aqui de sentir prazer em ouvir os pregadores, os crentes, os judeus na época de Jeremias, eles adoravam ouvir os pregadores. Eles tinham prazer em ouvir os pregadores. Mas ter prazer em ouvir pregação e pregadores não é santidade. Tem pessoas que, uma vez eu discipulando uma pessoa e ela disse assim, eu gosto de ouvir o fulano. Quando eu ouço o fulano eu sinto como uma chuvinha, sério isso, eu sinto uma chuvinha no meu cucuruto da cabeça. Ele ali é santo de verdade. Me deu vontade naquela hora de rasgar a Bíblia toda. Assim, vamos embora, tchau. Irmãos. Mas o que seria então a santidade prática então? E o Riley ele vai parar e vai dizer o seguinte, duas sentenças maravilhosas, já nos encaminhando para o final. A santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus. Prestem atenção nisso. A santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus, à medida que tomamos conhecimento da sua mente descrita nas Escrituras. Romanos 12:2 nos diz o seguinte, parte do texto, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Riley vai pegar esse fio de meada junto com Paulo e ele vai dizer exatamente isso. A santidade é o hábito de, e vejam bem o termo que ele usa, o hábito. A santidade é o hábito de ter a mesma mente
de Deus à medida que tomamos conhecimento da sua mente descrita nas Escrituras. Então aqui a gente tem pelo menos 3 situações que a gente precisa atentar nessa primeira sentença de Riley. Eu vou ler a segunda sentença, depois a gente estuda um pouquinho a primeira. E o segundo, é o hábito de concordar com os juízos de Deus, abominando aquilo que Ele abomina, amando aquilo que Ele ama, e medindo tudo quanto há neste mundo pelo padrão da sua palavra. E medindo tudo quanto há neste mundo pelo padrão da sua palavra. A pessoa mais santa é aquela que em tudo concorda com Deus. Pô, passa reto. O Riley diz isso a respeito da santidade prática. Romanos 8,5. A inclinação para as coisas do Espírito. Esse texto é interessante a gente ler. Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos 8,5, ele vai dizer assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ele já faz uma distinção aqui a respeito da transformação pela nova natureza que nós mencionamos lá no novo nascimento, a nova natureza mediante o novo nascimento em Cristo Jesus. Ele já vai fazer esse ponto de contato mencionando a questão da transformação da mente. A mente que outrora só pendia para as coisas da carne, só pendia para a destruição, para o pecado, para a morte, agora recebe a luz, é vivificado, e a partir do momento que é vivificado, adentra um novo universo, e esse universo é o universo do Espírito, porque está vivo. E porque está vivo, hoje ele está ligado ao mundo pela carne, mas está ligado a Deus pelo Espírito. Logo, essa renovação, essa transformação precisa acontecer, e precisa acontecer, como diz Wiley, através do conhecimento da sua mente descrita nas Escrituras. E a palavra-chave nessa sentença é o hábito. Jack London, no clássico Caninos Brancos, ele faz uma ilustração, conversando com um chefe índio. Ele diz a respeito do coração do homem, ele diz o seguinte: o homem tem no seu interior 2 lobos, um é bom e o outro é mau, e os 2 brigam constantemente pela condução do homem. E aí ele questiona o seu interlocutor: quem vencerá? E aquele que está ouvindo não sabe responder, e o chefe ele responde da seguinte forma: vencerá o lobo que for melhor alimentado. Isso diz muito da nossa existência cristã. Muito. De que forma você tem alimentado o seu espírito? De que forma você tem buscado hábitos para deixar os maus hábitos e agregar à sua vida hábitos que vão te levar mais para próximo de Deus? Há poucos dias atrás terminei a leitura de um livro, eu insisti muito, ansioso, disse: agora eu tenho que ficar parado ali. Aí eu pega esse livro para ler, e pega logo, vai, porque eu queria continuar com o livro. Um livro muito bom, e ele fala sobre a disciplina cristã. E ele vai falar a respeito dos hábitos que nós devemos formar, porque não existe outra forma. Não tem como simplesmente se autodeclarar santo. Eu hoje, a partir de hoje, serei santo. E como santo eu não praticarei determinadas situações. Como santo eu não participarei de determinadas reuniões. Como santo não usarei determinados tipos de roupas. Não frequentarei alguns tipos de ambientes. Como santo eu me tornarei uma pessoa totalmente separada. Infelizmente eu estou dificultando a vida de Israel. Toda hora eu vou procurar ficar aqui, sabe? Como santo, ele pode, como ser humano, ele pode se autodeclarar santo. Pode.
não vai ter efeito nenhum, por mais que ele cumpra tudo quanto ele estabeleceu para si próprio. Ele precisa haver uma sinergia entre o que ele está praticando e o coração dele com relação a Deus. Ele precisa compreender que tudo que ele faz, tudo que ele empenha, todos os propósitos dele não são nada senão a graça na vida dele.